Bom dia, estamos na Quaresma e este é o primeiro domingo deste tempo. Quaresma é o convite ao arrependimento, é convite à solidariedade, convite a refletirmos em nossas atitudes. É o amor de Jesus demonstrado na cruz. Deixar de lado nosso egoísmo, nossa ganância e nos voltarmos ao próximo, a quem precisa de nós. Somos acolhidos neste culto com as palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4, lema da semana que iniciamos, onde lemos: Jesus respondeu ao tentador, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É nesta certeza que nos encontramos novamente de forma virtual e invocamos a presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em Provérbios capítulo 28, versículo 13 está escrito: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Assim, os convido a nos curvarmos diante de Deus e elevarmos a Ele nossa oração de confissão e gratidão neste momento. Oremos. Senhor, ouve e atende a confissão que cada pessoa te faz aqui em seu íntimo. Nós estamos diante de tua face com as mãos cheias de tropeços e fragilidades em relação a ti e ao próximo. Caímos em tentação e por isso pecamos. Esses pecados pesam sobre nós, causam a tua tristeza e o sofrimento de quem está à nossa volta. Confiamos em tua graça e misericórdia. Perdoa-nos, renova-nos e devolva-nos a alegria de viver em paz contigo, com o próximo e conosco mesmos. Querido Deus, estamos na tua presença porque cremos que só tu podes dar um rumo à nossa vida. Somente tu és a verdadeira luz que brilha e nos mostra o caminho certo. Somente tu nos ajudas a vencer nas tentações. Colocamos-nos diante da tua face, porque cremos que nos enxergas, nos carregas, nos perdoas, nos iluminas, enxugas nossas lágrimas e nos convida a sermos teus discípulos e discípulas. Dá-nos o Espírito Santo para acolhermos com fé e devoção a tua palavra neste culto. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos agora a palavra bíblica que quer nos acompanhar neste dia. Palavra da primeira carta de Pedro, no capítulo 3, os versículos 18 a 22, onde nós lemos: pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação
vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todas vocês. Amém. Queridos amigos, queridas amigas, conta-se que há muito tempo atrás, dois irmãos bem próximos assumiram o trono de dois reinos diferentes. O tempo de reinado dos dois irmãos poderia ter sido de muita paz e harmonia. Afinal, além de irmãos, eram vizinhos. No entanto, não demorou muito para que começassem a surgir pequenas brigas em torno das divisas das terras. O resultado final disto foi a prisão do irmão mais novo pelo irmão mais velho. Sempre esteve claro que a intenção do irmão mais velho não era o sofrimento, a decadência, ou mesmo a morte do irmão preso. Tanto é que a sua prisão era domiciliar num dos quartos do castelo. E havia ainda a promessa de que o seu reinado, as suas terras e o seu poder lhe seriam devolvidos depois de um certo tempo. Mas naquele momento, a prisão era o melhor caminho para que as coisas não piorassem entre eles. Para definir sobre o tempo de prisão, o irmão mais velho escolheu uma modalidade bastante interessante. Vendo que o seu irmão estava acima do peso e que gostava de boas refeições, ele simplesmente diminuiu o tamanho da porta do quarto onde ele estava preso, deixou sem trancas, sem cadeados, sem guardas vigiando, e disse a ele que a sua liberdade e a devolução do seu reino aconteceriam no momento em que ele emagrecesse e conseguisse passar pela porta. A tarefa do irmão preso até que seria mais simples, se não fosse uma única condição imposta pelo irmão mais velho. As mesmas refeições servidas na mesa do rei seriam oferecidas também a ele no quarto. Ou seja, diariamente ele teria que lidar com a tentação de comer bem e continuar preso, ou não comer e ficar livre. Conta-se que o irmão preso não resistia. Ele caía em tentação todas as vezes em que estava diante das maravilhosas refeições. Então, em vez de emagrecer, engordou ainda mais. Pessoas chegaram até a acusar o irmão mais velho de ser injusto e cruel. Mas ele sempre dizia: meu irmão não é um prisioneiro. Ele pode sair quando ele quiser, só depende dele. A história termina 10 anos depois, quando o irmão mais velho morreu e ele foi retirado do quarto. Estava ainda mais gordo. Sua saúde frágil o levou à morte poucos meses depois. Entre a liberdade e a prisão, sempre esteve a tentação. Cair nela ou não definia tudo. Pois bem, hoje, como eu disse, é o primeiro domingo na Quaresma. Quaresma esta que iniciou na quarta-feira de cinzas
e se estende até a Semana Santa. Em resumo, é um tempo de contrição, no qual se olha de forma especial para o sofrimento de Jesus Cristo antes da sua crucificação e morte. Neste sentido, neste período do ano, algumas pessoas até traduzem esse olhar de respeito ao sofrimento de Jesus na forma de alguma mudança de comportamento, na abstenção de alguns hábitos, numa maior frequência às celebrações comunitárias ou ainda outros tipos de penitência, justamente para também se colocar diante de uma situação de tentação. Isso faz supor que o tema tentação é central no período da Quaresma. Os textos bíblicos previstos para este final de semana, Gênesis capítulo 9, versículos 8 a 17, Marcos capítulo 1, versículos 9 a 15, 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 a 22, bem como a história que nós acabamos de ouvir, fazem menção a esta temática. O texto da carta de Pedro, que ouvimos há pouco, tinha como contexto a dura perseguição aos primeiros cristãos que estão diante da tentação de permanecerem firmes e sofrerem, ou cederem e serem infiéis. Assim, faz muito sentido trazer 4 breves observações sobre o tema tentação neste primeiro domingo da Quaresma. Primeiro, as tentações existem e estão sempre diante de nós. Comer ou não comer, falar ou não falar, fazer ou não fazer, pegar ou não pegar, etc. Por outro lado, cair nelas é sempre uma questão de escolha. Lutero dizia que o cristão não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode evitar que eles façam um ninho em cima dela. Segundo, as tentações geralmente nos levam para algo errado ou mesmo proibido. Dificilmente uma situação de tentação se apresenta para algo bom, positivo ou saudável. Certa vez perguntaram como se convence um alemão, um francês e um brasileiro a pular de cima de uma ponte. Para o alemão você diz que é lei, que ele deve pular. Para o francês você diz que é moda. E para o brasileiro você diz que é proibido. O proibido sempre é tentador. E a tentação é sempre para aquilo que é proibido. É aquilo que nos faz pecar. Terceiro, nenhuma tentação é maior que a sua força de resistir. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, lhes dará meios para que possais suportar, diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios. E quarto, a melhor penitência na Quaresma para lidar com as tentações da vida é a oração e a leitura da palavra de Deus. Nelas, sempre encontraremos o melhor caminho, a melhor resposta, o melhor comportamento, as melhores abstenções. Que este tempo da Quaresma nos ajude nesta reflexão e que sejamos capazes de superar as tentações que chegam a nós. Amém. Nós queremos agora fazer a nossa intercessão deste domingo. Curvemos nossa cabeça e oremos.
Senhor nosso Deus, em voz alta e também em silêncio, ouves de cada um de nós aquilo que está em nosso coração e que hoje te apresentamos em oração. Não temos dúvidas disso, pois tu estás em tudo e em todos. Além disso, sabes da nossa vida e do que temos em nossa mente, em nosso coração, antes mesmo de falarmos. É isso que esperamos de ti, ó Deus. Olha por cada situação que lembramos no silêncio deste momento em nossas casas. Olha para cada um de nós em nossa vida. Olha nossas famílias, nossos líderes, nossa igreja, nosso país. Olha não com um olhar de julgo, mas de amor, de carinho, de atenção, de ajuda. Senhor, toda a nossa vida está em tuas mãos. Aliás, tudo está em tuas mãos. Não nos deixes cair em tentação. Usa-nos para que nesta vida sejamos instrumentos de paz e amor. Ajuda-nos a cumprirmos nossa missão de viver neste mundo de acordo com o Evangelho, de fazermos isso sempre juntos e entender que o sofrimento e a tentação fazem parte da vida. Pai amado, estamos chegando ao final deste encontro contigo. Da mesma forma que nos reuniste, nos acompanhes em todos os nossos caminhos. É o que está em nosso coração e colocamos diante de ti, em nome de Cristo. Amém. E agora, queiram receber a bênção de Deus para continuar na caminhada. O Senhor esteja à vossa frente para vos guiar. Que o Senhor esteja atrás de vós para vos proteger. Que o Senhor esteja ao vosso lado para caminhar convosco. Que o Senhor esteja embaixo de vós para não vos deixar cair. Que o Senhor esteja dentro de vós para vos consolar. Que o Senhor esteja acima de vós para com sua poderosa mão vos abençoar. Portanto, que o Senhor, o nosso Deus, vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, vos guarde para uma viva esperança. Permaneçam todos na paz do Senhor. Tenham todos um bom dia, uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Diante dos teus pés sejam planos os caminhos e que o vento sopre a teu favor. E até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E a luz do sol sempre aqueça o teu rosto, e que a chuva molhe os teus campos. E até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus